Numa cidade pequena e simples chamada Nazaré, na Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Ela era conhecida por sua pureza, seu coração temente a Deus, e estava noiva de um carpinteiro justo chamado José, um homem honrado da linhagem do rei Davi. A vida de Maria era humilde, mas sua fé era gigante, e foi exatamente na quietude da sua rotina que Deus decidiu revelar o maior plano da história da humanidade. Numa noite qualquer, o anjo Gabriel foi enviado por Deus até a casa de Maria. Ao encontrá-la, ele disse: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres." Maria ficou confusa, assustada com aquelas palavras. Que saudação era aquela? Mas o anjo a acalmou, dizendo: "Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Com o coração cheio de reverência, mas também de dúvida, Maria perguntou: "Como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum?" O anjo explicou com paciência: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude daquela mensagem. Ela sabia que sua vida mudaria para sempre. Enfrentaria o julgamento, a desconfiança, talvez até a rejeição, mas o seu coração pertencia a Deus. E com uma humildade e uma fé que ecoam até hoje, ela respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra." Naquele instante, o plano divino começou a tomar forma. O Salvador do mundo seria gerado no ventre de uma mulher simples, mas escolhida pelo próprio Deus. Enquanto isso, José, seu noivo, notou que Maria estava grávida. Ele era um homem justo e, para não a expor à vergonha pública, planejou romper o noivado secretamente. Mas Deus tinha outros planos. Numa noite, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: "José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Quando José acordou, ele não hesitou. Obedeceu à voz de Deus, recebeu Maria como sua esposa e cuidou dela com todo amor e respeito. O anjo havia confirmado que aquele bebê era o cumprimento da antiga profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Logo depois do anúncio, Maria viajou apressadamente para as montanhas da Judeia para visitar sua parenta Isabel. Isabel também estava grávida de um menino que seria conhecido como João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. Assim que Maria entrou e saudou Isabel, algo extraordinário aconteceu. A criança saltou no ventre de Isabel e ela, cheia do Espírito Santo, exclamou com alegria: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E quem sou eu, para que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" O coração de Maria transbordou de gratidão, e ela entoou um dos cânticos mais belos da Bíblia: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Maria ficou com Isabel por cerca de 3 meses e depois voltou para casa, aguardando o cumprimento da promessa. Tempos depois, o imperador César Augusto ordenou um recenseamento em todo o império. Todos deveriam se registrar em suas cidades de origem. Como José era da casa e família de Davi, ele precisou ir até Belém, a cidade de Davi, levando consigo Maria, que já estava nos últimos dias de sua gravidez. A viagem foi longa e difícil, cerca de 130 quilômetros de Nazaré a Belém. As estradas eram perigosas, o terreno era árido e as noites eram frias. Mas eles seguiram, confiando no cuidado de Deus.
Imagino José olhando para o céu estrelado durante a jornada e se perguntando: Senhor, por que nós? Por que nos escolheste para uma missão tão grandiosa? A resposta estava em cada passo, em cada suspiro de Maria, em cada promessa antiga que começava a se cumprir diante deles. Finalmente cansados, mas firmes na fé, eles chegaram a Belém. E foi exatamente quando chegaram que as dores do parto começaram. José procurou desesperadamente por um lugar, uma hospedaria, um quarto qualquer, mas tudo estava lotado. Ninguém tinha lugar para uma jovem prestes a dar à luz o Rei dos Reis. E então, na simplicidade e na solidão daquela noite, eles encontraram abrigo em um estábulo. Ali, entre os animais, deitado numa manjedoura, nasceu o Filho de Deus. O céu e a terra se encontraram num simples berço de palha. Naquela mesma região, pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite. De repente, um anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus brilhou ao redor deles. Eles ficaram apavorados, mas o anjo disse: Não tenham medo, trago para vocês boas notícias de grande alegria que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E num piscar de olhos, uma multidão de anjos se juntou ao primeiro, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Assim que os anjos partiram, os pastores correram para Belém e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Eles contaram a todos o que tinham visto e ouvido, e Maria, em silêncio, guardava todas aquelas coisas em seu coração, meditando sobre o mistério divino que se desenrolava diante de seus olhos. Assim começou a maior história já contada. A história do nascimento de Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para nos salvar. Maria e José não eram poderosos nem ricos. Eram pessoas simples, mas obedientes. E Deus usou justamente essa simplicidade para revelar o seu poder. Às vezes, Deus também nos chama para missões que parecem grandes demais para nós. A pergunta é: você confiaria nele, mesmo sem entender tudo? Maria e José confiaram. E por causa disso, o impossível aconteceu. A história não para por aí. Após o nascimento de Jesus, durante o reinado do cruel rei Herodes, alguns magos, estudiosos das estrelas, chegaram a Jerusalém vindos do Oriente. Eles haviam visto um sinal nos céus, uma estrela especial que anunciava o nascimento de um novo rei. Eles perguntavam a todos: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa notícia deixou o rei Herodes e toda a cidade em pânico. Herodes, consumido pelo ciúme e pelo medo de perder seu trono, convocou os sacerdotes e perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam citando a profecia: Em Belém da Judeia, pois está escrito: E tu, Belém, não és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que há de pastorear o meu povo Israel. O palco estava montado para mais um capítulo dessa incrível jornada. Se você foi tocado por esta mensagem, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Que a fé e a coragem de Maria e José inspirem a sua jornada. Herodes, fingindo humildade, chamou secretamente os magos. Ele os instruiu a irem até Belém e disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, avisem-me, para que também eu vá e o adore. Mas o coração dele estava cheio de engano e ódio. Os magos partiram de Jerusalém e, milagrosamente, a estrela que haviam visto no Oriente voltou a aparecer no céu. Ela os guiou até o local onde estavam Maria, José e o menino Jesus. Ao verem a estrela, a Bíblia diz que eles se alegraram com uma alegria imensa. Entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e cheios de reverência, prostraram-se e o adoraram.
Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um significado profundo. O ouro era o símbolo da realeza de Jesus, o Rei dos Reis. O incenso representava sua divindade e a adoração que lhe era devida. E a mirra, uma resina amarga usada em embalsamamentos, simbolizava o sacrifício e o sofrimento que ele enfrentaria por amor a toda a humanidade. A presença daqueles magos, vindos de tão longe, mostrava que o nascimento de Jesus não era apenas para um povo, mas para todos, judeus e gentios, ricos e pobres, sábios e simples. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José acordou no meio da noite. Ele não hesitou. Sua obediência era seu maior ato de fé. Acordou Maria, pegou o menino e, silenciosamente, sob a luz do luar, partiram rumo ao Egito. A viagem era longa e perigosa, centenas de quilômetros de deserto, mas Deus estava com eles. Assim como havia protegido o povo de Israel no Êxodo, o Senhor agora guiava a Sagrada Família em segurança. Durante a fuga, Maria segurava o pequeno Jesus em seus braços e, talvez com lágrimas nos olhos, sussurrasse orações pedindo proteção. José, com firmeza, caminhava à frente, guiado apenas pela fé e pela luz divina. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, encheu-se de fúria. Em um ato de crueldade terrível, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e nos arredores. Foi um dos episódios mais tristes da história. O choro das mães ecoou por toda a região, cumprindo outra profecia. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não quis ser consolada porque já não existem. Mas em meio ao caos, o plano de salvação continuava intacto, pois Jesus estava a salvo, protegido por Deus no Egito. Depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. José, mais uma vez, obedeceu sem questionar. Voltou com Maria e o menino e foram morar na região da Galileia, na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam dito: ele será chamado Nazareno. Foi ali que Jesus cresceu em sabedoria, graça e obediência. José o ensinou o ofício de carpinteiro e Maria o ensinou a amar, a orar e a guardar as palavras de Deus em seu coração. Conforme a lei de Moisés, 40 dias após o nascimento, Maria e José levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Ali encontraram Simeão, um homem justo e temente a Deus, a quem o Espírito Santo havia revelado que não morreria antes de ver o Cristo. Ao ver o menino, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação. E ali também estava Ana, uma profetisa idosa que servia a Deus dia e noite com jejuns e orações. Ela também reconheceu o menino e começou a falar sobre ele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Tudo acontecia exatamente como Deus havia determinado. A Bíblia nos conta que o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Maria e José o criavam com amor e temor ao Senhor, em uma casa simples, mas que era abençoada pela presença do próprio Filho de Deus. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram a Jerusalém para a festa da Páscoa, como de costume. Após a celebração, na viagem de volta, perceberam que ele não estava na caravana. Aflitos, voltaram para Jerusalém e durante 3 dias o procuraram.
Finalmente, o encontraram no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. E todos que o ouviam se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Maria, com o coração apertado, perguntou: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos ansiosos à tua procura. E Jesus respondeu com uma pergunta que revelava sua verdadeira identidade. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não entenderam completamente o que ele queria dizer, mas Maria guardou todas aquelas palavras em seu coração. E Jesus voltou com eles para Nazaré, sendo submisso a seus pais. E a Bíblia encerra esse período dizendo: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A história de Maria e José é a história de duas pessoas comuns que se tornaram extraordinárias pela fé. Eles não compreenderam todos os detalhes do plano de Deus, mas obedeceram. E por meio dessa obediência, a salvação entrou no mundo. Maria nos ensinou que a verdadeira grandeza está em dizer: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E José nos mostrou que o amor e a fé se provam nas ações silenciosas, no cuidado, na proteção e na confiança plena no Senhor, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Deus não procura os mais preparados. Ele prepara aqueles que têm o coração disposto a obedecer. Você confiaria em Deus se Ele mudasse todos os seus planos? Você obedeceria se o caminho fosse difícil, mas a promessa fosse eterna? Maria e José confiaram. E porque confiaram, o impossível aconteceu. Jesus nasceu, viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. E tudo começou com a fé de um homem e de uma mulher que disseram sim ao chamado de Deus. Se esta mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários e compartilhe esta palavra para que mais corações sejam tocados pela fé e obediência. Se inscreva aqui no canal Passagens Bíblicas e nos ajude a espalhar o Evangelho por todo o mundo. Lembre-se sempre, porque para Deus nada é impossível.